Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai continuar nossa aula sobre linguagem teatral. Nota, nós já temos uma aula no canal, assiste na TV Educação e na plataforma Gustavo Dias, a parte de linguagem teatral 1, que é a prévia, né? A entrada justamente para a gente entender, eu dividi em duas aulas, esse processo de linguagem teatral. Eu vou fazer uma rápida a prévia sobre o que é o teatro em si, mas a gente vai entrar nos elementos específicos. Professor, que elementos são esses? Eu fazer uma peça de teatro sem conhecer quase nada da linguagem teatral. Gente, traz isso, traz aquilo, é complicado. Então, não é o essencial para você ter um trabalho já grande, mas já é uma gotinha nesse processo de conhecimento. Professor, eu preciso fazer uma peça para conhecer isso? Não, de maneira alguma. Eu preciso entender que o teatro é uma necessidade que a gente tem desde a infância de imitar um ao outro. Na hora que você brinca com a imitação, você está brincando com o teatro. Você está praticando o teatro como manifestação artística. E o objetivo da aula é a gente complementar essas informações mais técnicas, palavras que alguns de vocês normalmente já escutaram, né, mas que não têm noção, e a gente vai dar uma iluminada nessa situação. Quais seriam os elementos e os recursos para que essa montagem funcionasse? Né? Ator, texto e público. Ator, texto e público. Esses três elementos, eu falei na outra aula, são os elementos essenciais para que aconteça teatro. Até brincando com um grupo de alunos, eu disse assim: se você tiver só o ator e o texto, é uma leitura coletiva. Se você tiver o ator e o público, pode dizer que é uma manifestação. Se você tiver o texto e o público, é uma leitura coletiva novamente. Agora, na hora que eu tenho os três elementos, né, você parte de ensaios, de deixas, de marcas, do que o senhor está falando? Então vamos lá. Relação aristotélica. Aristóteles, na Grécia Antiga, ele, além de ser matemático, filósofo, entre várias coisas, ele desenvolveu um conceito chamado de relação aristotélica que permite que a gente tenha uma compreensão básica de qualquer história. Necessariamente, o teatro contemporâneo não precisa desses três elementos. Que três elementos são esses? Ação, tempo e espaço. Ação, o que é que está sendo realizado? Tempo, quando está sendo realizado? Espaço, onde está sendo realizado? Experimentem contar um sonho a alguém e, obviamente, você vai perceber. A gente volta naquela aula de surrealismo que já temos aí na plataforma, para a gente entender. Quando uma pessoa conta um sonho, ela tem a tendência natural de dizer o que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. A ação, tempo e espaço. Quando um desses elementos não está presente na obra, você fica perdido. Fofoca. Fofoca é boa quando você sabe exatamente o que, onde e quando. Né? Por quê? Porque se tu não conta a fofoca direito, faltam os três elementos. Todas as histórias precisam desses três elementos. No que tange à teatralidade, à dramaturgia, não. O teatro contemporâneo se permite não ter, em alguns momentos, o tempo marcado especificamente, o espaço marcado especificamente. Mas, quando você tem isso, ele tem uma puxada mais para o teatro realista, para a história realista. Por isso que você assiste algumas peças e alguns filmes, alguns animes, algumas produções nas plataformas de streaming que você diz assim, o que é que eu estou assistindo? Eu vou dar uma dica para vocês. Quem já assistiu uma série chamada Dark, né? Pois é, o nó vai ser grande. Tu não sabe onde é que é, para lá, para cá, porque a noção de tempo é completamente maluca. A ação você sabe até o que que é. E o espaço vai mudando tantas vezes, enfim. Elenco, né? Aqui é o elenco, até me envaidecendo que quase totalidade das fotos aqui são de produções da minha companhia teatral. Eu também sou diretor teatral, professor de teatro, produtor cultural. E aqui a gente selecionou o elenco em função de uma necessidade específica. O Mulato, de Aloysio Azevedo. O que é o elenco? Conjunto de artistas que compõem uma peça de teatro, um grupo de teatro, uma série, um filme. Então, para você fazer o elenco, para o teatro, você vai trabalhando com as necessidades, ou para qualquer outra produção que precise de atores, você vai trabalhando com as necessidades. Quem é assim, quem é assado, quem tem característica X, quem encaixa melhor no papel, ou às vezes o que a gente chama de audição. O que é feito audição? Eu preciso de um ator X que cante, dance para aquilo. E aí eu boto uma audição, onde todo mundo vai participar de um teste para saber quem é que encaixa melhor na personagem. Arquétipo e estereótipo. Arquétipo.
conjunto de características que são a base para que um ator construa um personagem. Eu preciso de um personagem que ele pense rápido, que ele fale rápido, que ele volte, que ele seja altivo. Então, na hora que eu defino o arquétipo, que eu digo como esse personagem é, o ator já sabe exatamente o que fazer. Já o estereótipo é o inverso, é o senso comum. Né? Eu quero fazer uma criança, então eu pareço uma criança falando. E aí eu vou atrás de coisas visualmente no figurino, na composição, que pareça uma criança e que eu não precise ser um personagem fechado. Então, o arquétipo é um trabalho mais elaborado, de uma maneira geral. O estereótipo é o senso comum, na qual você não precisa de tanto esforço, mas que a pessoa entenda. É uma criança, é um idoso, né, é um corredor e assim por diante. Máscara. O termo máscara é um termo muito generalizado. Por quê? Porque a máscara é o símbolo do teatro. Aquelas duas máscaras, uma triste e uma alegre, a máscara da tragédia e a comédia. A máscara é, na verdade, o elemento mais essencial do ator para o teatro em si, ou para a dramatização e representação em si. Porque na hora que ele coloca a máscara metafórica, ele cria a personagem. A audição, aquilo que eu falei a vocês, a audição vai escolher, né, de acordo com a proposta do espetáculo, de acordo com a proposta da montagem, quem é o ator ou a atriz mais adequado para aquele personagem. Às vezes vai em função, né, de um texto que é preparado pelo diretor, pelo autor, para aquela atriz ou para aquele ator. Às vezes é em função de eu buscar alguém que encaixe nessas características. Protagonista e antagonista. Normalmente, quando a gente fala de protagonista e antagonista, eu vou dar uma aumentada aqui na imagem para vocês terem uma noção. Você fala eu nem sei quem é, o herói e o vilão. Os personagens são tão bem construídos que você às vezes torce pelo herói, às vezes torce pelo vilão. Na minha opinião, aliás, é melhor não dar opinião sobre o Batman e o Coringa. Por quê? Porque o filme é tão bem construído que em ocasiões específicas um chama a atenção do outro. Pronto. Vou voltar para que a gente entenda. Protagonista e antagonista. Protagonista é o personagem principal. O antagonista, ele tem o mesmo peso do personagem principal, só que ele faz oposição. Uma história com um bom protagonista e um bom antagonista, ele te prende de tal forma que você não sabe por que essa história é tão interessante. Quando o antagonista chama mais atenção, ali ele automaticamente vira o protagonista. Peraí, eu não entendi. Geralmente a gente acha e associa o protagonista com heróis, porque vocês assistem muitos filmes desse tipo de histórias, e o antagonista vilões. Mas é possível que a história principal seja sobre um vilão, né? E o antagonista seja tecnicamente o mocinho. Por exemplo, eu vou falar sobre um marginal e quem é o antagonista é a polícia. Então, essa relação é o que vai criar o conflito, mas também vai criar a atenção da plateia. Aqui eu coloquei quatro personagens de dois filmes de heróis, o Batman e o Coringa, que são antagonistas e protagonistas, e o Homem-Aranha e o Duende Verde. É isso, senão eu vou passar vergonha. Ação e discurso. O que é ação e discurso? Como eu conto a história. Né? Tem gente que vai contar a história e ele exagera. Alguns meninos assim, dobrou, se entortodinho, dizem bem maranhense. Égua doido. Bem ali ele está preparando para contar uma história ou ele está terminando uma história. Algumas meninas e alguns meninos que erguem os ombros, ajeitam as mãos e começam a exagerar para que a pessoa tenha essa atenção voltada para ela. Isso é ação discurso. E eu posso falar alto, falar baixo, aumentar a velocidade que eu estou falando, desacelerar. Cada um tem uma história, uma maneira diferente de contar a história. Ato. Eu vou falar da vida da minha intérprete maravilhosa que eu conheço desde criancinha. Ela teve na primeira parte da vida, a segunda parte da vida, a terceira parte da vida. Eu vou dividir a história dela e fazer um filme. Ou melhor, fazer 3 filmes, 3 partes da história da minha intérprete maravilhosa que está trabalhando comigo agora. Então, parte 1, parte 2 e parte 3. 3 partes de uma mesma história. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Cada parte dessa eu posso ter, no caso, início, meio e fim. Início, meio e fim. Se eu quiser acompanhar a história inteira, eu posso ver os 3 atos, os 3 partes do filme, são uma metáfora. Se eu quiser acompanhar só uma delas, eu posso ver só uma delas. Vocês estão entendendo? O que é um ato? É uma divisão de uma história maior em partes relativamente importantes. Contracena, né? Isso aqui é um espetáculo feito por um grupo amador do interior do estado, num local maravilhoso que eu fui visitar. Professor, eu já conheço a história, já sei como termina, mas ainda assim é cativante. A contracena é um jogo de cena onde os atores eles se olham, mesmo que eles não tenham contato físico, e o que a gente chama muito no teatro, que a energia seja trocada para que o público sinta que a cena é real.
né? Essa troca de energia a gente chama de contracena. É um jogo entre atores. E aí quando é aquela cena que você fica apaixonado porque existe intensidade, existe uma veracidade, porque os atores têm um jogo muito forte de cena. A cena em si. A palavra cena é uma palavra com uma quantidade absurda de definições. Pode ser uma ação específica, um cenário, uma área de atuação, um local, fazer uma cena, um pedaço do ato, várias partes de um filme. Ou seja, a cena é talvez um dos elementos mais importantes, por quê? Porque ela não é só um local físico ou só um trecho, ela pode ter várias denominações, né? Contra-regra, ô gente, o povo que trabalha, né? Eu sempre digo que um espetáculo ou um filme tem atores, eles brilham, maravilhosos, mas ninguém sabe o que tem por detrás desse trabalho. Contra-regra é uma das almas do espetáculo, porque é ele que providencia, coloca os elementos cênicos, produz efeitos especiais, corre atrás, né? Aguenta piti de atores. Eu estava comentando, eu adorei fazer a contra-regragem do cenário dos elementos cênicos desse espetáculo, assinado pelo meu grupo de teatro por nós. E aí, quando você se dá conta, o espetáculo está montado com cenário, figurino, maquiagem, os atores vão lá e. Os atores são importantes, é óbvio, mas sem o contra-regra, sem a produção, nada feito. Catarse, né? Comentando aqui no estúdio. O que é catarse? Quando eu assisto alguma coisa, quando eu ouço alguma música, quando eu vejo algum filme, quando eu vejo alguma peça que eu choro junto, que eu me emociono junto, que isso me traz uma felicidade, que isso me dá uma irritabilidade, é um processo de catarse e eu não tenho consciência disso. Catarse é quando eu tenho uma reação emocional em função do que eu vejo, do que eu ouço. Você já tomou um susto no filme de terror? Você já sorriu de alguma cena de filme? Você já se apaixonou e fez. Isso é catarse. Epílogo, né? O que é o epílogo, professor? É um discurso que marca o fim de uma peça. Terminou a peça, né? Isso aqui a gente chama de leitura dramática, quando os atores têm a cena e têm um texto, que são obrigados a usar o texto em mão, porque é uma leitura dramatizada. Então, essa ação e discurso, ele na verdade perdão, esse epílogo na verdade é um texto final, uma cena final, sabe aquelas cenas pós-créditos que tem no filme, nos filmes hoje em dia? É mais ou menos isso, uma comparação grosseira, né? E que serve para reforçar o enredo da história. Bom, gente, acabou a história é essa aqui, isso é o epílogo, certo? Diretor, dramaturgo e encenador. Eu vou aumentar essa palavra bem aqui, ó. O que é o diretor? O diretor, muitas vezes, é a pessoa que dirige a cena. Muitas vezes, é a pessoa que dirige o cenário. Muitas vezes, é a pessoa que dirige o figurino. O diretor é o responsável técnico por tudo. Normalmente, em espetáculos grandes, você tem um diretor geral, um diretor de figurino, um diretor de cena, entre outras coisas. Quando você tem uma companhia pequena, você só tem um diretor que faz tudo ao mesmo tempo. Coitado dessa criatura. Eu não passo mais por isso. Deus é mais. Dramaturgo. Dramaturgia. Você escreve dramas, você escreve histórias. Drama significa história. Então, dramaturgo é aquele que conta a história. Em outras linguagens, você chama o dramaturgo de autor, né? Ou roteirista. Para o cinema, muitos atores roteirista. Para televisão e novelas, autor. Para livros também. O dramaturgo é aquele que escreve a história dramática, a história teatral, modo teatral, ou seja, é o autor. Deixa. No teatro diz assim, dá tua deixa. O que é a deixa? O meu amiguinho do lado, né, tem uma palavra para o outro falar dele. A frase dele, as últimas palavras são a deixa. Me dá tua deixa para eu poder fazer meu texto. Então ele diz, oi, bom dia. Quando eu ouço bom dia da voz dele, eu já sei que eu dizer, bom dia o quê? Eu ainda nem tomei meu café, né? Eu ainda não acordei junto. Quem entendeu o meme vai saber o que eu estou falando. Então a deixa é justamente, né? Olha o riso aqui, né? A deixa é justamente essa frase final para que o texto. Se eu não sei a deixa, aí eu lasco a vida do meu coleguinha que está na frente. Cacuete, né? Gente, cacuete é uma mania física, um hábito físico que a gente repete. Por exemplo, alguns de nós que têm óculos e mexem no óculos constantemente. Tem gente que passa horas vendo isso aqui na unha. Tem gente que tem cordão e faz isso. Tem gente que tem anel, parece que o anel tem vida própria e tua mão é a forma que você tem de interagir com seus próprios elementos e descarregar a ansiedade, às vezes, né, essa coisa da lerdeza natural que alguns de nós temos de manhã cedo, né? Esses trejeitos, essas peculiaridades, eles são cacuetes. Para um ator que pesquisa, nossa, é maravilhoso. Por quê? Porque a gente utiliza isso para o personagem e vai compondo o personagem a partir disso. Encenador.
Eu, como diretor de cena ou encenador, sou a pessoa que vou dizer assim para o ator: vira para frente, 3 passos para cá, volta para a direita, repete. Vira para frente, 3 passos para cá, volta para a direita, repete. Vira para frente, volta para cá, até que o ator tenha o ritmo, porque eu vou marcando a cena. Se você assistir um espetáculo de teatro, assistir 2, 3 vezes, você vai ver todos os atores fazendo as mesmas coisas, porque o encenador, ou seja, o diretor de cena, foi dizendo o que tinha que ser feito, como, onde e quando. Ponto. Isso aqui é uma história interessante. O ponto, na televisão, é um aparelhinho desse tamanho, parece um aparelho de audição que você coloca bem pequenininho. Aí, na TV, por exemplo, o diretor fica falando no ouvido da pessoa. A pessoa tem que estar acostumada com aquilo, porque ele tem que falar para a câmera, né? Eu não estou usando ponto, só deixar claro. Né? Tem que falar para a câmera e ouvir aquilo ali. No teatro existia o homem ponto. Era uma pessoa que ficava soprando. Isso é sério. No sexo anal, soprando o texto, se algum ator esquecesse. Tinha até o palco, aí uma caixa na frente do palco, que a plateia não via quem estava lá dentro e ficava alguém dentro dessa caixa, abaixo do nível do palco, lendo o texto e o ator chegava para frente. Quando ele fazia um gesto acordado com o homem ponto, né? Aí ele soprava o texto, ou então alguém que passava, já vi acontecer muito isso, né? Um ator abraçava o outro, esqueci o texto. Né? Esqueci o texto. Aí o outro vem aqui, abraça, sussurra o texto. Eu já vi gente fazendo ponto ou cola de várias maneiras. Não façam isso, não é legal. Hoje em dia quase ninguém mais usa isso. Para teatro. Prólogo. Enquanto o epílogo é o final, o prólogo é aquilo que vocês adoram fazer em sala de aula. Aquela introdução, narrador, nosso trabalho de hoje vai falar sobre isso, 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 isso. Isso é o prólogo. Esses elementos cênicos, eles são interessantes por quê? Porque na hora que você tem noção do prólogo, né, que é a introdução da história e o epílogo, tu já sabe que tu tem o início, a noção do início e do fim. Aí a gente volta naqueles elementos que eu falei inicialmente, né? A relação aristotélica, ação, tempo e espaço. Eu tenho que voltar nisso para a gente poder dar uma agilizada para o final desses elementos específicos. Professor, eu assisti o filme. O que que tu achou? Eu não entendi nada. Por quê? Porque você não tem noção do que é o tempo, não tem noção do que é o espaço. Existe filme assim? Existe. Vou dar uma dica para vocês para passarem a semana. Assistam um filme chamado A Origem. Você sabe o que é ação, mas você não sabe onde acontece e quando acontece. Tu só sabe que tu gostou, mas tu não consegue explicar nem dando spoiler, como vocês falam, o que é o filme. Né? Flashback. Na TV, no cinema, numa série, você consegue fazer assim, um corte, aí volta no tempo para poder. Quando a história de um filme é desse jeito, e eu já assisti filmes assim, começa com uma cena de ação, aí volta no passado, aí vai para a cena de ação, volta para o passado. Tua logística de pensamento, né, tradicional vai ficando meio bugado, como vocês falam. Por quê? Porque você tem que entender a história através de flashbacks. A história está correndo, aí vem um pensamento, uma lembrança, aí volta. Isso no cinema são cortes, numa série são cortes. No teatro é possível a gente fazer o seguinte: dar um blackout, jogar um ponto de luz e jogar uma cena até que a plateia entenda que a gente está falando de uma cena de algo que aconteceu no passado. Aí, meu nego, minha nega, a história fica um pouquinho mais complicada porque tu tem que ter uma atenção maior para entender como a história tá se movendo. Lembra que eu falei para você? A ação, o tempo e o espaço, eles são partidários de como você interpreta ou se existe isso na história. Sketch. Nós temos uma aula só sobre isso, sketch, mas eu vou ser bem sucinto. O que é uma sketch? É uma cena curta, com poucos atores, que tecnicamente tem que ter humor, certo? Na internet tem uma série de canais, eu vou dar uma dica para vocês, acho que o Porta dos Fundos é um dos canais de sketch mundialmente conhecidos, onde as cenas são muito curtas e o humor é muito ácido, extremamente ácido, para quem gosta. Então pesquise nossa aula sobre sketch, que é bem interessante. Caco ou gag, né? O que é uma gag? O que é um caco? Quando você tem, durante uma cena, um ator que ele consegue improvisar algo que não está no texto e que isso gere para a comédia um retorno rápido, uma piada, isso é um caco. É uma palavra, uma ação, um gesto improvisado que não foi marcado, que não foi organizado, que não foi acordado e às vezes pode ser um tiro no pé. Se você tiver atores que consigam interagir em cena e um acompanha a improvisação do outro, você vai ter uma plateia que vai se acabar de sorrir. Né? Se eu não estiver enganado, tem um programa na TV chamado Vai Que Cola, que eles trabalham muito com cacos, a improvisação dos atores em cima de piadas que os atores fazem. Só que tem um detalhe: o grupo de atores já se conhece, né? E um já está acostumado com os cacos, as improvisações que geram boas piadas do outro. Quando isso não é acordado e o outro não está acostumado, o jogo não é legal.
Melodrama e caricatura. O que é melodrama? Melo, música, drama, história. Então, a cena que tem uma música de fundo, que você não tem noção de por que ela parece mais amorosa, mais dramática, mais chorosa, é porque a música potencializa isso. Já a caricatura é diferente. A caricatura, ela é um exagero, né, da personagem. Eu quero aumentar a dramaticidade da cena, eu aumento o efeito dramático do rosto deste personagem, ou eu quero exagerar na caricatura, eu boto um homem vestido de mulher da forma mais exagerada possível. Isso é uma caricatura. Para a comédia é excelente. Para o drama, para a tragédia já não é tanto, né? Ensaio e clímax. O que é o clímax? É a parte mais esperada da história. E o ensaio é uma repetição técnica e é cansativa de tudo que você tem que fazer. Eu vou deixar vocês aqui com o processo de criação coletiva de um espetáculo onde todo mundo interage e monta o espetáculo, né? Pesquisem mais sobre isso. Professor Marcos Domingos, um abraço. Fui.